Oi, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que estão conosco. Tudo bem com vocês? Boa noite, Claudinha. Boa noite, Léo. Boa noite, amigos. Tudo bem? Boa noite, Claudinha. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Muita luz hoje, muita paz. Que assim seja. Já estamos aqui com o Matheus, dando boa noite para nós. Nós já estamos aí, acho que com umas 10 pessoas assistindo. O Edson também chegou. Boa noite, Edson. Que bom que você está aqui com a gente. Nós estamos aqui novamente, cada 15 dias, nos reunimos entre amigos que fazem parte da USE Regional Rio Claro, que é para quem está chegando agora, né, o que vai assistir depois. Nós temos aqui o Leonardo de Limeira, o Paulo de Conchal e eu de Rio Claro. É sempre muito gostoso, muito rico estar aqui nessa live com todos vocês que estão nos acompanhando, porque vocês nos enriquecem com comentários, com perguntas, então é sempre muito gostoso. Nossa, a gente não vê a hora que chega terça-feira, pelo menos da minha parte, para estarmos aqui reunidos novamente. É muito bom, muito gostoso. A Zilda está aqui com a gente, a Leila, a Odete, a Ângela. Nossa, é sempre muito bom, viu, pessoal, estar com vocês. Vamos esperar mais um pouquinho para... Vocês conseguiram abrir alguma sala ou não? Nem tentei, Cláudio. Eu também desisti, porque eu não consigo. Só o Léo que consegue. Eu não sei, Léo, depois você precisa dar umas aulas aqui, ó, pra gente. O Léo é hacker. Hacker do bem. Hacker do bem, é isso hacker aí. Do bem. A Zilda tá dando abraço aqui na individual para cada um. Olha, boa noite, Leonardo, boa noite para mim. Um grande abraço para a Zilda, para todas aí, todo mundo, né? Isso, a Dalvani. Depois eu explico para ela, do Leonardo. Bom, a gente pode então dar início, né? Eu convido aí o Paulo. Paulo, pode fazer uma prece para nós, por favor? Com prazer. Vamos então fechar os nossos olhos, aqueles que assim preferirem, que possamos respirar profundamente, elevando os nossos pensamentos a Deus, Senhor das nossas vidas, Pai de todos nós, Jesus, Mestre incomparável, nosso irmão maior, aos amigos espirituais, aos nossos benfeitores, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse ensejo, por mais essa oportunidade de aqui nos reunirmos virtualmente para falarmos um pouco do Teu Evangelho, à luz do Espiritismo, para retirarmos o espírito da letra que Tu nos deixaste, Senhor, que nos foi transmitido pelos evangelistas e que hoje nos é retransmitido e aclarado pela doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por todas as orientações, por todos os ensinos, por todas as leis, por toda a espiritualidade que nos transmite, nos assiste e nos orienta. Agradecemos por isso e rogamos, Pai, que possamos nos imbuirmos de vontade, nos imbuirmos de firme propósito, de colocarmos em nós, colocarmos em prática em nossas vidas tudo aquilo que já compreendemos, tudo aquilo que já sabemos ser necessário realizarmos, tudo aquilo que precisamos transformar em nosso íntimo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja.
Que assim seja. Bom, hoje a gente dá continuidade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus na casa de Zaqueu, vamos falar da parábola do mal rico e da parábola dos talentos. E com isso o Léo vai fazer a leitura para a gente. Por favor, Léo, fica à vontade. Vamos lá, então. Ele começa, né? E Jesus na casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e mal rico, o qual, desejoso de ver a Jesus, para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver. Porquanto ele tinha que passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante de Jesus, lhes disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, que também és filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Né? É uma mega de um aprendizado, né, que nós vamos ter hoje, né, nessa passagem, percebendo ali, então, que mesmo as almas... Pessoal, tá travando? Não, tá normal. Não? A gente vai percebendo que mesmo as almas ali, que às vezes, por vezes, se entregam ao mal, muitas vezes se entregam por oportunidades que vão surgir de despertar o lado bom mesmo, né? E Zaqueu era uma dessas pessoas. Ele era muitas vezes ali desprezado, né? Até pela posição que ele tinha, primeiro de publicano, chefe dos publicanos, e depois porque provavelmente ele se enriqueceu ali de forma ilícita. Então, quando a gente olha para essa conversão de Zaqueu, como Jesus olhando para ele, o convidando para ir à sua casa, mostra quão grande foi essa atitude de humildade de Zaqueu, né? Mas eu passo um pouquinho para Cláudio, depois a gente volta a falar de novo. Essa passagem, ela fala de Zaqueu, mas fala também da vida de Jesus, porque nós vemos mais uma vez Jesus agindo coerentemente com os princípios que ele ensinava. Ele não se deixava levar nem uma única vez pelos preconceitos do mundo, né? Então, nessa passagem, ele entra em Jericó, uma multidão o espera, numa demonstração de carinho por ele, de curiosidade também em conhecer aquele que tantos falavam. E ele não se deixou impressionar. Ele escolhe para hospedar-se na casa de um homem mal visto, como o Léo já disse, né, pelo seu trabalho, que infringia as leis judaicas, que para eles era um pecador. E é bem recebido na casa de Zaqueu. E logo no início, Zaqueu demonstra estar preparado para essa mudança total na sua vida. Dispondo assim a distribuir aos pobres a metade, como diz na passagem, né, dos seus bens, a ressarcir aos que porventura ele houvesse prejudicado. Então a gente vê que é uma atitude corajosa de quem reconhece a necessidade de uma transformação, né, em sua maneira de viver, pelo reconhecimento dos valores, da vontade de viver de acordo com os valores. Aquilo que o Paulo disse nas orações, que nós tenhamos a condição de viver na prática tudo aquilo que a gente já tem entendimento. Então, os esforços que Zaqueu fez para ver Jesus já eram um indício da atração que ele sentia por ouvir falar do Mestre. E aí,
ele é o escolhido por Jesus, né, para se hospedar na casa dele, reconheceu essa importância desse momento, tanto é que por isso que Jesus fala, né, que hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar a salvação do que ele tinha procurado, né, buscado. Então, Jesus, ele demonstra aí que todos nós somos filhos de Deus. Mesmo aquele que não se vê, né, ou não se sente filho de Deus por cometer equívocos na vida, independente do que são, do que fazem, todos nós temos a condição de mudar de ideia, de mudar de opinião, de mudar de vida. Todos nós merecemos o respeito, né, porque nós estamos aqui fadados à felicidade. Então, essa passagem eu entendo dessa forma, sabe? Que a gente não deve, como faziam na época, condenar a pessoa errada, mas sim se compadecer dele, entender que ele tem essa condição de mudar, porque isso faz parte do processo evolutivo, né? Faz parte da busca pela perfeição e pela felicidade. Então, o exemplo de Zaqueu, ele chega aqui para nós hoje, para a gente refletir sobre o que somos, o que fazemos com a Boa Nova, com as informações que nós temos, trazida por Jesus há mais de 2020 anos. O que a gente está fazendo com tudo isso? A gente está se transformando ou a gente está bebendo da água, mas não tá realmente se alimentando dela? A gente tem que buscar isso, esse exemplo de Zaqueu, trazer para os nossos dias de hoje. Todos nós temos a oportunidade de mudar. Não é, Paulo? Com certeza é. E é importante a gente observar que se o judeu ele já não tinha bons olhos para os publicanos, porque o publicano era aquele cobrador de impostos e que levava os impostos para os romanos, né? Eu gosto muito daquela analogia em que a gente imaginar hoje que, por exemplo, os Estados Unidos dominam o Brasil e começam a cobrar impostos da gente, né? Aí o cara da Receita Federal ele é um americano, aliás, é um brasileiro que cobra da gente para dar para o americano. A gente ia ficar bem chateado com isso. Então, se o judeu ele já não tinha bons olhos para os publicanos, Zaqueu era chefe dos publicanos. Muito rico, é o que diz o texto. Quer dizer, certamente a resistência que as pessoas tinham para com Zaqueu era muito grande, né? E quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, né, a questão, o comentário era, ele foi para a casa de uma pessoa de má vida. Mas como bem disse a Cláudia, Jesus nunca se importou com isso. Muito pelo contrário. Ele veio para os doentes, não somente os doentes do corpo físico, mas principalmente para os doentes da alma. Então, isso para ele, esse era o trabalho dele. Esse era o prazer, certamente, que o Cristo tinha, não é? E quando ele vai para a casa de Zaqueu, certamente ele já antevia em Zaqueu essa conversão, digamos assim, esse propósito de mudar. Quando ele adentra a casa de Zaqueu e diz que a salvação entrou naquela casa naquele dia, é porque ele já sabia do propósito dele, não é? De repartir os seus bens, de ressarcir aqueles que, porventura, ele houvesse prejudicado, e não simplesmente ressarcir, mas ele quadruplicaria o valor, né, indevidamente tomado. E aí nós podemos relacionar essa passagem, esse fato de Jesus na casa de Zaqueu, com a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Zaqueu tinha fome e sede de justiça neste momento. Ele já havia feito provavelmente uma grande reflexão, um grande autodescobrimento, como você disse agora há pouco, né, Cláudia? Antes da gente entrar ao vivo, um grande autoconhecimento, autodescobrimento e percebido que ele precisava fazer esse movimento.
de justiça, de reparação, de ressarcimento daqueles que ele havia eventualmente prejudicado, não é? Então, como ele tinha fome e sede de justiça, Jesus vai até a sua casa e o sacia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu acho que tem muita relação, né, essa passagem com essa bem-aventurança. O que você acha, Léo? Eu acho, a Cláudia colocou bem essa questão. Primeiro eu acho que a ligação tem total ligação, né, na passagem com a bem-aventurança. E é engraçado porque todos viam Zaqueu ali como um avarento, como uma má pessoa, e Jesus traz esse olhar compreendendo o verdadeiro coração de Zaqueu, né? Porque Zaqueu já não aceitava mais a condição em que ele mesmo vivia. Ele vivia ali, mas ele sabia que não era a posição correta de ficar. Nem tanto que ele vai ao encontro de Jesus, porque ele entende que Jesus é o caminho, não é? Então, por isso que ele vai até Jesus. E aí o texto vai colocar que ele corre, né? Ou seja, ele tem a ação de ir, nos mostrando que ele não ficou parado. Não, ele teve a ação de ir. E muito mais do que isso, o esforço de subir na árvore, né? Então, quão difícil é subir numa árvore? Não estamos falando de subir num morrinho, né? Então, existe um esforço ali, individual, para que aquela situação pudesse acontecer. E até o fato de subir a árvore pode nos levar a refletir a necessidade de elevar espiritualmente a fim de que pudéssemos ser vistos por Jesus. Ou melhor, para que nós pudéssemos ver Jesus. Então veja que não foi uma atitude tão fácil, né? Teve um grande esforço da parte dele ali. E aí quando Jesus fala, bom, vou hospedar na sua casa, é porque Jesus entendeu que já tinha um espaço ali para ele. Porque ele não ia falar, eu vou, se não tivesse um espaço. E aí ele vem falar, justo quando Jesus entra na casa dele, vem falar da restituição. E ele não fala restituirei, ele não vai trazer no futuro, ele vai trazer no presente, ou seja, já fui transformado, farei a restituição agora. E ele não vai falar então em dízimos, em partes ou nada assim, ele vai dizer em dividir. O que é meu é dividido com os outros, porque aqui não foi dividido pela metade, mas quão de nós dividiria a metade, né? Então veja o esforço e o olhar que nós vamos trazendo para isso. Então, no momento em que Jesus entra na casa, a transformação moral de Zaqueu já havia sido feita, né? E isso foi publicamente, quando, né? Quer falar alguma coisa, Paulo? Não, é importante que você colocou o tempo verbal, né? Ele diz, dou a metade dos meus bens. Um dia, quem sabe, talvez eu darei. Não, eu dou. Né? Restituo, né? Não é restituirei, né? Então, é o presente mesmo, né? E nessa passagem também a gente vê a lição da caridade, do desprendimento, porque mostra a importância do dividir. Até então, viam ele como uma pessoa errada, vamos assim dizer, equivocada. Daí ele se olhou para Deus, fez o autodescobrimento, viu que não era aquilo que ele queria viver, não era daquela forma, é onde aí ele começou a trabalhar esse desprendimento, essa caridade, né? E a gente pode ver também nessa passagem uma outra lição que a gente pode pegar dela. Talvez o aproveitamento da riqueza, porque junto com a miséria, né, ela traz um aproveitamento para o espírito, porque ambas são provas muito arriscadas de cometer. Né? A riqueza, a gente sabe que é a prova mais perigosa do que a da miséria. Então, eu vejo que Zaqueu também traz o desprendimento, a caridade, o aproveitamento dessa condição espiritual que ele veio. Né? E o interessante também é que foi lá na casa de Zaqueu que Jesus contou a parábola dos talentos, que nós vamos ver mais adiante, quando ele compara o reino dos céus a um homem tal, que confiou seus talentos aos seus servos. E foi nesta noite, na casa não sei dizer se foi nessa noite, mas foi na casa de Zaqueu que Jesus conta também essa parábola. E não por acaso Kardec coloca no mesmo capítulo,
né, falando justamente desse desprendimento que todos nós temos a capacidade de fazer, de trabalhar em nós. Porque muitas vezes a gente julga o outro com atitudes que fulano tem atitudes ilícitas, imoral, corrupto. Mas será que a gente já parou para olhar dentro de nós se a gente não é ilícito, imoral e corrupto em nossos sentimentos, em nossas atitudes no meio em que vivemos, com poucas atitudes ilícitas, mas é ilícita. Não tem a diferença de uma pessoa que rouba R$1 ou 1.000.000, rouba do mesmo jeito, né? Então, às vezes a gente tem que parar para analisar isso daí. Por que eu estou na doutrina espírita? Por que eu estudo a doutrina? Como que eu posso trazer todos esses conhecimentos para a minha vida prática? É mudando de atitude, mudando de comportamento, tendo essa coragem que Zaqueu teve. Apesar de ser julgado, condenado ali verbalmente, falando mal, até mesmo Jesus, né? Ué, você vai na casa de um pecador? E aí? Como que a gente agiria se fosse nós naquele momento? Como será que ficaria? A gente teria essa coragem de ser apontado o dedo na cara né, das nossas atitudes? Ou será que o que a gente faz pode ser jogado ao vento, pode ser falado para todos? Né? A gente tem que refletir sobre isso na nossa vida. Trazer esses ensinamentos para hoje. Porque às vezes muitas pessoas falam, parábola dos talentos, parábola do mal rico, Zaqueu, é só uma passagem do Evangelho. Não, ela é atual. Ela tem que ser aplicada na nossa vida. Quando a gente faz um Evangelho no lar, em casa, quando a gente faz uma leitura, a gente tem que trazer para nós. O que essa leitura está falando para mim? O que eu tenho que mudar em mim lendo isso? Uma coisa que a gente tem que aprender, né, independentemente de sermos espíritas ou não, o cristão, de uma forma geral, para toda a passagem de Jesus, para todo o ensino de Jesus, para toda a parábola de Jesus, é sempre perguntar, e eu na cena? E eu na parábola? O que isso traz para mim? Né? Parar de apontar para o outro. Eu acho interessante quando a gente observa Zaqueu se propondo a restituir 4 vezes o que eventualmente ele houvesse lesado, porque está em consonância também com aquela proposta de Jesus, quando ele fala, se alguém te pede a capa, dê também a túnica. Se alguém te pede, caminha 1000 passos, caminha 2000 passos. Ou seja, vai além. Então, é como se já tivesse, de alguma forma, absorvido a essência do ensinamento do Cristo. Quando Jesus vai para a sua casa, ele já está disposto, como o Léo falou com o tempo verbal, ele estava pronto. E eu acho que isso tem muita simbologia de muitos daqueles que às vezes estão no caminho errado, mas que quando despertam para o essencial, eles fazem um avanço enorme. Então nós temos, talvez o exemplo maior nesse sentido seja Paulo, né? Saulo, que vira Paulo de Tarso, quando ele faz aquela guinada, né, no sentido de redirecionar toda a sua capacidade, toda a sua veemência, toda a sua espiritualidade mesmo, a sua fidelidade aos propósitos, e aí ele faz um caminho, né, de transformação. Então, Zaqueu parece, o texto da parábola, da passagem, melhor dizendo, nos dá esse entendimento, né, essa impressão de que ele estava pronto. Ele se eleva, como o Léo disse, né, a ideia dele subir no sicômoro, a gente pode fazer essa analogia de que ele já havia se elevado espiritualmente, ele já estava num outro nível, né? E aí, quando Jesus vai para a sua casa, entra na sua casa, a transformação, tá? Ela é como se fosse um gatilho que faltava para ser acionado, né? Talvez um gatilho psicológico aí. Eu acho muito interessante trazer isso. Então, Zaqueu estava pronto. Faltava esse gatilho, faltava esse momento, quando Cristo se predispõe, não, vou para a tua casa, me hospeda. E aí ele faz todo um movimento que está também muito
como a Cláudia já disse, desse capítulo nosso, né? Não se pode amar a Deus e a Mamon, né? A ideia do desapego. Ele vai dar metade dos seus bens. Porque a metade de quem tem pouco não é muito. O texto fala que ele era muito rico. Então, a metade de muita riqueza é bastante. Né? Então, prova desapego também. E é bom também a gente lembrar que, em razão das nossas escolhas que nós fazemos, a gente pode acumular muitos tesouros que nada representam no nosso crescimento espiritual, mas vão produzir dores e privações nas nossas futuras reencarnações. Então, a gente tem que observar isso. Muitas vezes a gente comete algumas atitudes aqui, que às vezes não vai repercutir aqui, mas vai repercutir numa próxima. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? E buscar, através dessas más escolhas que fazemos, buscar reparar essas más escolhas, mudar isso. Né? Todos nós temos essa capacidade. E trazendo para cá como a importância de nosso íntimo estar justo, né? Como o Zaqueu é bem colocado, ele está sendo justo ali, mesmo que aos olhos dos outros sejam vistos como errado. Então, o que importa é a justeza interna, íntima, né? Que aí sim Jesus faz o movimento de se hospedar em nossa casa. E lembrando que a casa aqui, ela pode ser também trazida como sendo nossa casa mental, né? Então, Jesus entrando na nossa casa. E aí imaginemos Jesus olhando para nós e falar, hoje vou me hospedar em sua casa. Imagina se na nossa casa mental tem espaço para Jesus hoje, né? É como o Paulo colocou, a Cláudia colocou, o que temos feito, quais têm sido nossas ações, nossos pensamentos. Cabe Jesus na nossa casa mental? Né? Então, vê, ao primeiro momento, nós já nos pegamos julgando Zaqueu. Né? Mas aí quando nós fazemos esse movimento inverso, como o Paulo propôs agora, tem espaço para Jesus dentro da nossa casa mental? Talvez não, não é? Então, é preciso entender também essa questão. E um puxãozinho de orelha para nós espíritas, né? Até eu falei isso no sábado. Nós pegamos muito a estudar o Evangelho, as passagens, a doutrina, mas a gente fica só no estudar. É preciso começar a tirar da letra e trazer para a experimentação, né? Essa transformação de Zaqueu aqui mostra muito isso. Nós sabemos as passagens, nós sabemos as parábolas, nós sabemos o versículo, nós sabemos a doutrina, a pergunta do livro dos Espíritos, mas em prática, né? Então é melhor saber ou praticar, né? Então essa ação é precisa, né? E passando para a parábola do mal rico, né, a gente não tem tempo aqui de ler a parábola, então a gente pede para que, se você não conhecer, vai lá no capítulo 16, no item 5, fala da parábola do mal rico. E eu resumidamente, né, era um homem rico e tinha o Lázaro, com o nome de Lázaro, que não era rico, né, vivia de suas migalhas, e os dois desencarnaram. E quando chegam no mundo espiritual, né? O mendigo foi ao seio de Abraão, né? E o rico foi para o inferno, vamos assim dizer, o que está na parábola. Né? E aí ele fala, mas por que ele está eu também quero ir para o seio do Abraão, tal, e por que eu não estou, né? E aí ele vê que ele estava nos tormentos, e aí ele fala, né? Compadece-te de mim, pede para que Lázaro venha molhar minhas bocas, né? Molhar minha boca, meu lado, para refrescar, me tirar desse tormento. E aí ele fala que não, que ele tem que conviver com isso devido às suas atitudes aqui na Terra. E aí corre que ele pede para que alguém vá até a sua família, né, aos seus irmãos, para dar esse testemunho, para que eles mudem de atitude aqui, para que não passe por esse tormento. E ele fala que lá já existem os profetas e Moisés para eles ouvir, né? E aí, nesse sentido, ele fala, né, que se eles não ouvem nem Moisés nem o profeta, tampouco vão ouvir aquele que ressuscita dos mortos. Eu entendo essa parábola aí como o verdadeiro lema do Espiritismo. Né?
fora da caridade não há salvação. Porque aqui, nessa parábola, Jesus não diz que o rico era um homem mau, que ele prejudicava os outros, que ele era orgulhoso, vaidoso. Mostra ele usufruindo dos prazeres materiais que a fortuna dele permitia, não se importando com aquele que não era igual a ele. Ele aceitava por direito dele a fortuna, conforme ele tinha, mas não se julgava responsável por ajudar um outro. Ele pensava só em si, na sua satisfação. Então, eu vejo essa passagem aí, o Lázaro, que era um homem doente, que mendigava para sobreviver, ele comia as migalhas que caía da mesa do rico. Ninguém lhe dava nada. Só que ele não se lamentava. Ele não recriminava Deus e os homens pelo infortúnio da vida que ele passava. Ele fez o que ele podia fazer, com humildade, mas ele mendigava. Então tem uma grande diferença. E eu vejo essa parábola como o lema da doutrina mesmo, né? Fora da caridade não há salvação. E aí o rico, ele não se importava. Era simplesmente um mundo material. E aí? A gente faz parte dessa parábola? Que nem disse aqui o Edson, né? Gosto sempre desse e eu na parábola. Né? E nós aqui na parábola, quem nós somos? O rico ou o Lázaro? E aí? A gente tem que refletir sobre isso. Quem que a gente é? Que comportamento a gente está tendo aí, Paulo? E é engraçado que, às vezes, a pessoa, quando ela fica muito apegada à letra, né? Ela fala assim, mas se é sobre o mal rico e eu não sou rico, então essa parábola não é para mim. Então, tá tudo certo, passa a bola, vamos para a próxima. Que aqui nessa eu tô isento. Não, porque essa riqueza tem vários significados, né? A gente pode não só entender a riqueza material, mas a riqueza da saúde, a riqueza da inteligência, a riqueza do tempo, a riqueza da esperança, a riqueza de quem tem bom ânimo, o rico de fé, riqueza em muitos e muitos e muitos aspectos. Mas eu acho que o que, na linha da caridade que você falou, né, Claudinha, o que mais, o recado desta parábola para mim é a questão da indiferença. Porque o que o mal rico mais tem com relação ao Lázaro é indiferença. Ele não está nem aí, ele tem de sobra, não é? Ele tem muito para si, e estava Lázaro deitado à sua porta, querendo apenas as suas migalhas. E aí, deixa para lá, segue a vida, tem mais o que fazer, né? Como a gente faz, muitas vezes. Né? Indiferença. Infelizmente, nós chegamos num nível na nossa sociedade que você vê uma pessoa deitada na calçada, em cidades grandes, você passa de largo, como o sacerdote ou levita na parábola do bom samaritano. Então, a indiferença, como diz a canção, né? A sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata, né? Porque a gente é indiferente. Né? E tem um trechinho do capítulo 9, também do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, que fala assim, cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. Então, indiferença moral como vício. E todo vício denota alguém indiferente. Porque qualquer vício que a pessoa tenha, ou que nós tenhamos, na verdade você está pouco se importando a consequência que esse seu vício, esse seu hábito nefasto traz para quem convive com você. Né? Às vezes a pessoa ela tem um vício que consome boa parte dos seus recursos e falta em casa, falta leite para os filhos, mas ela está se completando dos seus vícios. Indiferença total. E não só indiferença com aquele que é de fora, que é com um desconhecido, mas a indiferença com quem convive com ele. Então, são níveis e níveis. Então, eu acho que essa parábola, a indiferença ela é muito presente, né?
nessa analogia. Diga, Léo. E vale trazer o olhar espiritual, né? Porque a questão o pobre e o rico, vale lembrar que são espíritos ambos em provação, não é? Então, quando nós vamos olhar para o cenário, nós vamos ver muito nitidamente a questão do egoísmo, do orgulho, e no outro lado, a humildade. Então, ele traz um contrassenso muito grande, né, quando ele vai falar, né, vai apresentar. O Edson colocou alguma observação. Quer que eu leia aqui? Por favor, se puder. Essa parábola realmente é muito rica. Inclusive, recentemente, comentando-a, identificamos 4 níveis de consciência nela. 1. O nível de Abraão. 2. O nível de Lázaro, que fica calado na narrativa. 3. O nível do rico, que está no inferno. E 4. O nível dos irmãos do rico, que estavam encarnados. Realmente interessante. Os 5 irmãos que o rico pede, né, para que Abraão envie alguém para avisar, se eles souberem disso, né? É verdade. E aí você vai trazer o rico simbolizando aquele que esqueceu de olhar para a questão espiritual, mas que vive totalmente pelas coisas materiais. É o beber, o vestir, o comer, a felicidade, né? A busca da felicidade. E vem trazer Lázaro ali como sendo aquele que sofreu com resignação, que entendeu, como o próprio Edson colocou, calado, confiante, né? Tendo fé em Deus. E depois na passagem a gente vê, na parábola a gente vê que quando a situação inverte então no plano espiritual. Aquele que achava que vivia em felicidade, lá no plano espiritual, não vive mais em felicidade. E Lázaro, que vivia das migalhas, ou nem das migalhas, né? Vive a felicidade, então. E aí nós, nem tanto que quando nós olhamos a situação do rico no mundo espiritual, ele tem essa consciência. Nem tanto que ele percebe que ele já está sofrendo ali pelo remorso. O inferno, como o Edson colocou, talvez seja o fogo do inferno do remorso, né? De ele pensar de tudo que ele poderia ter feito e não fez. E o que Lázaro representava, e o que hoje Lázaro representa, né? Então é aí que nós vamos entendendo que os papéis, o que mais vale? As migalhas ou a abundância? Não é verdade? A gente não pode esquecer também que tudo aqui é empréstimo, né? A gente é usufrutuário, nós somos mordomos, não é? A gente cuida das coisas de Deus, nada aqui é nosso, a gente não vai levar nada daqui, a gente só leva aquilo que a gente consegue carregar, que é o patrimônio do Espírito, que são as virtudes, os sentimentos, que incorpora-se no Espírito, que a gente não perde mais. Então a gente esquece que muitas vezes a gente pisa, a gente busca cuidar só de si, pisa nas pessoas, vive aquela vida material, somos escravos do mundo, né, vivendo através dos valores, dos prazeres, despreocupado com a vida além do túmulo, porque a gente não imagina, a gente esquece que vai reencarnar, a gente ensina no modo geral. Então a gente vive somente pelas coisas materiais, esquecendo que nada disso é nosso, tudo é empréstimo, tudo é material didático para a gente aprender. Então, por que tanta indiferença, tanto egoísmo num mundo que nós estamos só de passagem? É isso que a gente muitas vezes tem que lembrar, né? Que a gente está aqui de passagem. A gente não está aqui para adquirir coisas físicas, né? A gente está aqui simplesmente para aprender, para evoluir com os nossos irmãos. E é interessante que Kardec coloca, afirma, né, que a filosofia espírita ela atrai muitos homens, tornando-os espírita, mais do que nos fenômenos mediúnicos. Por isso que ele fala lá, né, que ele pede para que quando ele fala na parábola que já existe Moisés e os profetas, né, e que eles tão pouco não escutam, a gente vê que existe muitas pessoas, muitos missionários, padres, pastores, nós da doutrina, em todo lugar do mundo, levando palavras, levando esclarecimento, coisa que a gente está fazendo aqui agora. Tá certo que a gente não é dono da verdade, a gente coloca aquilo que a gente estuda, né? Mas para ver se a gente consegue quebrar um pouco
essa materialidade, né, que as pessoas vivem, que é tão sutil, nos envolve com tanta facilidade, que nos faz sofrer tanto. Então, que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que não precise vir nos trabalhos mediúnicos falar para nós, olha, né, é como o livro Céu e Inferno, né, Léo? Tem muito lá na segunda parte, muito depoimento de espíritos que vêm sofrer, que vêm contar como que é, porque foi muito egoísta, foi muito materialista, foi muito apegado. Então, que a gente possa ter essas lições que Kardec nos traz e ter esse entendimento, essa vivência hoje, tentar alterar esse comportamento, né? Fazer o autodescobrimento, enxergar que a gente não precisa tanto de coisas materiais para ser feliz, e sim da felicidade que vem de dentro de nós, né? Que tudo isso faz parte, viver no mundo, mas não pertencer ao mundo, para que isso não aconteça a nós, para que não aconteça, para que não haja choro e ranger de dentes, né? Para que a nossa consciência amanhã lá no mundo espiritual não nos cobre e a gente tem que voltar numa outra reencarnação sofrendo as consequências dos próprios atos. Falando um pouquinho mais sobre indiferença, né? A indiferença é quando o nosso sentimento ele se cristaliza, quando a gente fica com o nosso sentimento bloqueado, congelado. É como se fosse aquela semente da parábola do semeador que caiu à beira do caminho, caiu em solo duro. Ela está impermeável, o solo não está recebendo nada. A gente bate até quica, né? De tão duro que está o solo. Muitas vezes nossos corações estão assim, estão duros, estão impermeáveis ao sofrimento, à dor do outro. Então, às vezes, a gente se enclausura numa bolha de bem-estar, de conforto, que é diferente do bem-estar de estar bem. Né? O bem-estar, às vezes, é só um conforto material, uma situação que você se coloca, né? Em vários níveis ela pode ser, mas que você se acomodou ali. Estar bem é sentimento, estar bem é como você está em paz consigo mesmo. Então, nem sempre o bem-estar é estar bem. Então, a gente tem que começar a nos observar para que, em havendo um incômodo que o nosso íntimo denota, nós possamos fazer um movimento e nos sensibilizarmos em favor do outro, em direção ao outro, para não cairmos na situação do mal rico da parábola. Não é? E tem um detalhe na parábola que parece uma contradição, mas que eu acho interessante para a gente trazer, que é o seguinte: quando o mal rico pede para que o pai Abraão envie Lázaro para junto dele, para que molhe a sua boca, para que refresque-o, Abraão fala assim: não, mas não pode, que entre nós existe um fosso, existe um abismo. Aí você fala: mas espera um pouquinho, se o mal rico está naquela situação porque não acudiu Lázaro, agora o Abraão vai impedir que Lázaro faça esse movimento? Parece contraditório, né? E aí, tem umas coisas que acontecem que a gente fala assim, não é por acaso mesmo, né? Hoje o nosso Evangelho no Lar aqui, capítulo 31 do livro Nosso Lar, que traz, o título é O Vampiro, que é aquela cena clássica em que Narcisa e André Luiz estavam nas câmaras de retificação, e aí vem o irmão Josino, se não me engano, o nome dele, não deve ser isso não, mas eles vão até uma cancela, andam quase 1 quilômetro, vão até uma cancela quando tem uma mulher com vários pontos negros. E aí ela pede para entrar, ela está toda desgrenhada, em trajes, em farrapos, né? E irmã Narcisa fala que ela não dava conta daquela situação, então ela vai pedir auxílio para um vigilante, que é Paulo. E Paulo vem até ali e fala: você observou os pontos negros? Ela falou sim. André Luiz não tinha observado. E eram 58 pontos negros, fruto de 58 abortos que ela havia praticado. Em cada um daqueles pontos negros, o irmão Paulo ele conseguia visualizar o semblante de uma criança que havia sido assassinada. E aí ele não permite que ela adentre, que ela ultrapasse aquela cancela do nosso lar. Porque se ela entrasse ali, ela não estava arrependida. Ela continuava
com o seu sentimento cristalizado. Ela não estava num propósito de mudança, como Zaqueu. Ela continuava endurecida no seu sentimento. E se ela adentrasse nosso lar, ela iria causar um grande mal. Então, como lá o Edson colocou aqui, nos níveis, né, o mal rico, ele não estava arrependido, ele estava na mesma situação, né? Ou seja, essa irmã, lá de nosso lar, continuava endurecida. E não poderia ultrapassar aquela barreira. Da mesma forma que na parábola do mal rico, ele não poderia enviar Lázaro, porque o mal rico ainda não havia se predisposto a uma mudança. O que ele estava preocupado? Avisa os meus irmãos. Pai Abraão, mande me informar os meus irmãos. Mas só os irmãos dele? E o resto da humanidade? Não precisava avisar ninguém? Só os irmãos? Só os 5? E o restante? Mas ele não tinha entendido já que era todos os irmãos? Não é? Continuava orgulhoso, egoísta. Era só os dele. Era só os dele. E você vê, você colocou, eu falei brincando, né? Era só os dele mesmo. Mesmo compreendendo o erro, ele não se arrepende, né? Como o Edson colocou. Mas Lázaro, ele se apresenta como alguém vitorioso já, que passou pela prova da pobreza, da paciência, da humildade, da fé. E aí, quando você coloca a questão do abismo, muito bem lembrado, porque esse é o detalhe mais enriquecedor, eu acho, aqui. É muito mais do que isso, como que o abismo vem trazer justamente a ordem moral do espírito. Então, como poderia Lázaro entrar na ordem moral do rico, ou o rico invadir a ordem moral? Existia um distanciamento muito grande. Era impossível compactuar um com o outro, né? A gente pode fazer a analogia da cancela do nosso lar com esse abismo. É um divisor. É legal. E devido ao tempo, a gente já pode estender aí para a parábola dos talentos, né? Que a parábola dos talentos está lá no item 6, também não temos tempo de lê-la. Mas a parábola dos talentos, ela fala sobre a multiplicação, multiplicar talento, que é a finalidade evolutiva nossa, né, também. Em outra oportunidade também, Jesus já havia multiplicado pães, peixes, e isso já era um ensinamento, né, na vida, falando da multiplicação. E ele veio, através do seu evangelho, multiplicando o amor. E aí fala do que recebeu 5, do que recebeu 2, do que recebeu 1, né? Acho que é isso. E aí a gente vê que aquele que recebeu 5 multiplicou para 10, o outro acho que recebeu 2, multiplicou mais 2, e o outro recebeu 1, enterrou. Então, às vezes a gente pode se perguntar, né? O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Os talentos a gente pode, como acho que o Paulo mesmo colocou, né? Talento é tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, de capacidade, de sentimento. O que a gente está fazendo com os nossos talentos? Como que a gente está multiplicando isso? Como que a gente está multiplicando o conhecimento que a gente tem também na doutrina, o conhecimento profissional? Como que a gente está multiplicando os nossos bens materiais em benefício de outra pessoa, do próximo? Né? Porque olhando aí para o mal rico, para o Zaqueu e para a parábola dos talentos, se nós víssemos que, de acordo com os princípios da doutrina, mesmo que nós tivéssemos a capacidade de vir com uma riqueza igual a todos, logo ela estaria desigual. Porque uns sabe empregar melhor a fortuna, o dinheiro, do que outros. Uns são mais talentosos em frutificar do que outros, né? Como diz aí na parábola dos talentos. Os medrosos deixariam ali parado, iriam enferrujar o seu talento, o seu patrimônio, seja lá o que for. Então, cada um tem um grau evolutivo, né? Não tem como. Às vezes a gente fala, mas a desigualdade das riquezas se faz necessário, né?
O Espiritismo mostra também que o espírito, ao reencarnar, ele pode escolher a prova da riqueza, da pobreza. Né? Muitas vezes, essas provas são sugeridas pelos benfeitores espirituais, com a função do espírito passar por um processo que ele passou na reencarnação passada, né? No sentido de se melhorar, de evoluir, de crescer, para ter mais proveito na vida. Então, é por isso que esse capítulo fala muito desse desprendimento dos bens materiais. Né? Não se pode servir a Deus e a mamon. O que você está escolhendo? Como que você está escolhendo viver a sua vida? O que você está fazendo do todo o conhecimento que você está tendo na doutrina? Não é bem isso? É também interessante resgatar qual era o talento na época de Jesus. Era uma moeda de origem grega. E entre os valores, né, das moedas que circulavam na região, existia uma dracma. A dracma, ela correspondia a uma diária, a um dia de trabalho. Aí existia a mina. Uma mina correspondia a 100 dracmas. E um talento correspondia a 60 minas. Portanto, se nós fizermos a conta, um talento corresponde a 6.000 dracmas, ou 6.000 diárias, que corresponderia a 200 meses de trabalho, e daria 16,6 anos. Então, gente, um talento, para a gente entender o simbolismo do que era um talento, quando Jesus fala do talento, era muito dinheiro. Quando ele vai contar a parábola, ele está trazendo todo um simbolismo. Então, se nós pegarmos hoje um salário mínimo, 1.045, se eu não me engano, né? Vai dar aí para mais de 200 mil reais, 210 mil reais, mais ou menos. Era um talento. Ele dá 5 talentos para um, como se fosse 1 milhão. 2 para outro e 1 para o outro. E aí a gente acha que tudo está falando de dinheiro, como lá a questão do mal rico. Não. Como bem colocou a Cláudia, a questão, os talentos não são isso. Não é isso. A própria palavra talento, com o passar do tempo, tomou um outro significado, né? Estilo de dons, né? Falando tem talento para isso, talento para aquilo, talento para música, talento para... Né? No meu caso, é sobre estar relacionado ao meu progresso espiritual. Talento. Né? Mas o sentido da parábola é outro. É outro. Tá devagar. Está devagar. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma analogia de que aquele que recebeu 5 talentos, recebeu, por exemplo, riqueza material, acesso à escolaridade, inteligência, um corpo perfeito e um certo dinamismo. O que ele faz? Ele constrói uma empresa, se torna um grande empresário, ele gera muitos e muitos empregos e sustenta muitas famílias. Multiplicou. Ele recebeu 5, hoje tem 10. Aquele que recebeu 2 talentos, ele não recebeu tantos recursos financeiros assim, mas ele recebeu o amor da sua vida e recebeu uma família harmônica. A Claudinha já olhou para cima, você viu, né, Léo? Ela falou do amor da minha vida, enfim. Recebeu uma família harmônica. Aí, por exemplo, ele cria uma ONG que vai ajudar na educação de crianças no ensino fundamental naquela comunidade que a pessoa vive. Todos os seus familiares estão envolvidos naquela atividade e ele multiplicou os talentos também. E aí aquele que recebeu um talento só pode ter recebido, por exemplo, o conhecimento espírita aliado à mediunidade. Mas aí o que ele faz? Né? Ele está com medo e ele enterra. E aí ele vai ser cobrado. E aí vai dizer Jesus na parábola: retira o que ele tem e dá para quem tem 10. Porque ali produz. Quem vê a parábola assim de uma forma muito simplória vai falar assim: nossa, mas então quer dizer que Deus é mercenário, ele quer juros, correção monetária, é isso? Claro que não. A multiplicação, a multiplicidade que a Cláudia falou, não tem nada a ver com dinheiro.
Não tem nada a ver com o dinheiro. Tem a ver com a gente colocar em benefício do outro todos os talentos, todas as possibilidades, todas as riquezas, no sentido metafórico, da parábola do mal rico também, em favor da comunidade, daqueles que estão ao nosso redor. Então, é muito diferente de uma ideia material, uma ideia financeira, né, que muitos podem ter. E quando trazemos aí a questão do talento, poderíamos pensar também que são os bens e recursos recebidos de Deus, a fim que nós possamos empregar em benefício próprio e do semelhante, né? E quando nós vamos olhar para essa questão de um ter recebido 5, outro ter recebido 2, outro ter recebido 1, nós também podemos trazer um olhar diferente. E não é uma desigualdade, muito pelo contrário. É o espírito que já passou pelas reencarnações e aproveitaram, já entenderam o significado da reencarnação, já começou a se depurar. Então, esses já são o que recebem 5, como se mergulhassem na reencarnação, entendesse o verdadeiro valor e viesse com o talento dessa reencarnação. O 2 é quem já entendeu, está no caminho, né? Mas então traz a classificação espiritual. E o 3, adorei que o Paulo colocou, né? 3 somos nós, né? Que não aceitamos as nossas dificuldades, falamos que é o outro que nos atrapalha, não assumimos as responsabilidades nossas, culpamos Deus, culpamos as situações e nunca olhamos para nós, não é? Então aí ele vai colocar, quando ele coloca, quando seremos chamados a prestar conta? Nós não sabemos. Pode ser que demore, mas pode ser que seja hoje. Então, como temos aplicado isso? Porque quando o Senhor chama e fala, mas se você tivesse colocado esse um talento no banco, teria rendido muito mais do que enterrar. Ou seja, era só pensar. Nós nem pensamos ainda pelo lado espiritual. Como trazer benefício sem o esforço? O Senhor disse, Deus disse, tivesse colocado ali no banco, tinha rendido muito mais do que enterrar e dava na mesma, né? Mas o comodismo falou, enterra aqui mesmo, depois eu devolvo. Não importa que sejam 5, 10, 2, 1, né? O importante é que os talentos se multipliquem. Trabalhar com os talentos significa valorizar cada empréstimo recebido, porque tudo aqui é empréstimo de Deus. Então, é valorizar cada empréstimo recebido e ganhar mais através do bom uso que se deve fazer de cada um. Um exemplo disso é, por exemplo, uma pessoa, todos nós, né, recebemos saúde física, temos que multiplicá-la em saúde espiritual. O caso do trabalho espiritual em favor daquele que precisa. Se eu possuo saúde, uso para mim, mas também multiplico doando para os outros na forma de atividade no campo da beneficência, do amor ao próximo. Então, é buscar esse trabalho, buscar as oportunidades, distribuindo conhecimento, dando do meu próprio tempo para os que precisam, ampliando esses talentos além de mim mesma, nas atividades espirituais, nas atividades físicas, na casa espírita, com o vizinho, na rua, do modo que for. Esses talentos, o propósito é multiplicar. E com eles, ter junto o sentimento de gratificação, como já nos disse Jesus, né? Aquele que muito foi dado, mais será... Não será cobrado. Não. Aquele que mais foi dado, mais será dado. Aquele que mais... Uma parte aqui no Evangelho que fala isso. Aquele que foi mais... Eu só sei que aquele que mais multiplicou, mais ganhará. Né? Com a finalidade dessa multiplicação. Então, porque muito será pedido, muito será dado, né? Isso, muito será pedido, muito será dado. Então, que a gente tenha esse olhar aí esse reconhecimento, essa gratificação, essa gratidão pelos dons, pelos talentos que nós recebemos, porque todos nós somos portadores de talentos. A gente só precisa ter esse olhar, né? Sair desse mundo pequeno, do material, que muitas vezes a gente vive, e estender isso para um campo maior da espiritualidade.
Eu acho também interessante que a gente pode fazer uma analogia dessa parábola com o momento de transição, né? Porque o Senhor, ele sai e vai embora do país, deixa os talentos, e tem um momento que ele retorna e aí ele vem fazer uma prestação de contas, ele chama as contas, que é a separação, tanto que ele usa os termos, que semeou aonde não colheu, papapá, quer dizer, é um pouco no momento da ceifa, da separação do joio e do trigo, que é esse momento de transição que a gente está vivendo, quando nós seremos chamados a prestar contas de todos os talentos que nós recebemos. E aí, como bem disse o Léo agora há pouco, em níveis diferentes, porque conforme o nível que nós estamos, recebemos mais ou menos talentos. Mas a grande questão é, qual foi a multiplicação que eu fiz? O quanto que eu espalhei? O quanto que eu peguei da semente e semeei mais ainda? Então, esse é o grande propósito. E no momento de transição, né, aquele que enterrou o talento não vai poder permanecer, né? E finalizando até por causa do horário, né, mas eu acho que eu tenho falado muito isso, eu acho que eu falei também sobre isso em outras lives aqui, né? Nós espíritas trazemos a reencarnação como sendo um mecanismo infinito, como se nós tivéssemos que reencarnar eternamente, né? Então daqui para frente é só reencarnar. Não, esse processo precisa parar um dia. A gente precisa olhar e ver o que está errado, porque a gente acha, não, deixa para a próxima, não, eu vou reencarnar, eu ajusto na outra. Não, se eu estou reencarnando é porque eu estou errando. Não é um processo natural, é uma ferramenta divina, mas não é um processo natural esse reencarne. Se eu reencarno é porque eu ainda estou desajustado. Trazendo para a fala agora dos talentos, se nós estamos reencarnados é porque na outra nós não multiplicamos o talento. Então vale um alerta para quem não entendeu. Se nessa não multiplicar, vai voltar de novo, né? E é bom a gente lembrar, e finalizando, que as coisas mais importantes da vida, elas somente são valorizadas depois que passam ou que nós as perdemos. Então, que a gente possa aprender a dar valor, os verdadeiros valores para as pessoas e não para as coisas, né? E para que a gente amanhã não se arrependa, né, de valorizar essas coisas transitórias do mundo, porque a gente vai sofrer consequências maiores, né? Isso que o Paulo falou, que depois a gente vai ser cobrado, a nossa própria consciência vai nos cobrar. Não é ninguém, não é Deus que vai apontar o dedo na nossa cara, não. É a gente mesmo que vai ser cobrado. Então, que a gente possa dar valor hoje para as pessoas que estão conosco, trabalhando essa indiferença, né, que é pior que o ódio, que é um sentimento muito danoso, muito inferior, sentir isso pelas pessoas, e que a gente possa distribuir, multiplicar mais os nossos talentos aí para esse mundo afora, para aqueles que convivem com a gente. Né? E temos música hoje, Paulo? A música hoje é óbvia, né, Léo? Você já falou na última que ia ser essa música, né? Então. É Zaqueu, né, gente? É Zaqueu. O Messias até ia cantar pra gente. Ele cantou aqui, mas estava. Cadê? Falta ele puxar o refrão, né, Paula? Mas eu só queria, juntando o que você falou, Léo, essa questão da reencarnação, né? Embora, como você bem disse, a gente tem essa impressão de que reencarnar é natural, é do processo evolutivo, mas a gente tem que entender que a nossa felicidade mora onde não tem mais necessidade de reencarnar. E a peça é toda nossa. E aí, trazendo para Zaqueu, né, a música fala, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Então, que eu faça esse movimento de subida, de ascensão, de transformação. E para isso, ele pede: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura e sara todas as feridas.
que nós possamos nos curar espiritualmente, que nós possamos permitir que o Cristo entre na nossa casa mental, na nossa casa física, em todos os ambientes que nós estejamos, que nós sejamos como Paulo de Tarso, portadores do Cristo em si. E a partir daí, essa mudança e essa elevação se concretize. E paremos de adiar a nossa felicidade, que é o que a gente tem feito muito. Há muitas encarnações, né, Cláudio? Perfeito, perfeito. Perfeito. Gente, uma delícia estar com vocês. Gratidão aí a todos que estiveram conosco, que fizeram comentários, participem mais. Obrigada aí por tudo, Edson, Dalva, Zilda e tantos outros nomes que estão aqui com a gente. E a gente retorna no dia 1º de dezembro. A gente retorna aqui, terça-feira, dia 1º de dezembro, às 21 horas, com mais um bate-papo do Evangelho segundo o Espiritismo. Um beijo para todos vocês, um excelente final de semana. Essa semana vai ser curtinha, né? É um feriadinho, né? Sexta-feira é feriado. Então, Feriado para você. Aqui não é não. Ué, no estado de São Paulo? Não é estado todo, não. Não? Aqui não vai ser. Não. Aqui vai ser. Aí vai ser, Léo? Aqui vai. Então, para quem não é, um bom trabalho, e para quem vai ser um feriado. Bom feriado. Beijão a todos. Até dia 1º. Beijo. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Boa semana. Bom feriado.